com mais um Tecnopolítica e o tema de hoje é um tema da maior relevância num país que, infelizmente, vive uma situação bastante complicada, que é o Brasil. É um país onde nós estamos vendo a devastação ambiental avançar de maneira muito forte e muitas ações contra os povos originários, contra as diversas etnias que convivem conosco nesse enorme continente que é o Brasil, que coloca o problema das comunicações e telecomunicações como um problema extremamente grave. Nesse momento onde a gente está gravando esse episódio, o Bruno Pereira, indigenista, e o Dom Phillips, jornalista britânico, eles desapareceram no Vale do Javari, na Amazônia, no estado do Amazonas, e a situação é bastante complicada. Mais defensores do meio ambiente, defensores das comunidades indígenas são atacados, né? São eliminados por mineradoras, madeireiros, por criminosos que querem, na verdade, se apropriar da riqueza, da diversidade, destruir a diversidade socioambiental, enfim, uma situação muito complicada que o Brasil vive. Bom, nós vamos tratar hoje de comunicação e telecomunicação. Eu estou aqui com o Rafael Diniz, doutor em ciência da computação, especialista em TV digital, em radiodifusão, em tecnologias de rádio, trabalha na ONG Rizomática, trabalha com comunidades, né, e tenta, na verdade, conectar essas comunidades, principalmente em áreas remotas. Então, o Diniz está fora do Brasil, está bem longe do Brasil, mas obrigado, Rafael, por ter concedido esse momento aí para a gente conversar com o pessoal do Tecnopolítica. E nós vamos tratar aqui da radiodifusão, nós vamos tratar aqui dessa conectividade, né? E uma coisa que chama atenção, Rafael, o que aconteceu, né, com a rádio digital? Porque a TV digital, houve um mega debate sobre os protocolos, os padrões. Muitos de nós queríamos um protocolo desenvolvido de modo aberto. A gente até tinha e tem competência para fazer isso. O Brasil adota um tipo específico de middleware e também de definições, de empacotamento, essas coisas todas. Bom, mas a TV digital andou. E a rádio digital? O que aconteceu com ela? Então, o rádio digital foi, depois da TV digital, né, que começou de fato a ser implantada em 2007, a discussão parecia ser, agora vamos digitalizar o rádio, né, que hoje está no FM, AM, né, analógico, né, e de fato, logo depois da TV digital, começou-se a estudar o rádio digital, depois de 2007 aproximadamente. Se fez testes com rádio digital em várias emissoras, o Ministério das Comunicações, inclusive, bancou os testes, né, foram testes oficiais, que envolviam Inmetro e tudo mais, e por volta de 2012, 2013, os resultados estavam prontos e o Brasil, vamos dizer, teria todas as informações para, de fato, encaminhar a definição do rádio digital, né. Enfim, não vou ser tão longo na história, porque a história tem vários meandros, né, principalmente políticos, né, de interesses políticos e interesses de grandes empresas de radiodifusão, né, que a gente sabe que no Brasil são muito importantes para definições desses padrões, né, citando nomes assim, a Globo, o Sistema Globo de Rádio, na época, era muito importante, e outras emissoras sempre influenciaram, né. E o que aconteceu foi que, lá para 2012, 2013, as emissoras não conseguiram pôr o padrão de rádio digital que eles queriam, que era o padrão americano, que chamava IBOC, ou HD Rádio, o nome comercial,
E aí eles falaram, não, então para com isso tudo, vamos fazer a migração do AM para o FM, né? E aí a Dilma, em 2013, fez aquela portaria que estabeleceu as regras para a migração do AM para o FM. No entanto, excluindo-se as grandes cidades, o AM, as ondas curtas, ainda tem uma relevância muito grande para regiões afastadas, né? E na esteira dessa discussão da importância de atender essas comunidades isoladas, principalmente a região da Amazônia, o Berzoini, na época ministro das Comunicações por volta de 2015, estava, de fato, tocando o projeto e parecia que a gente ia ter o rádio digital, ao menos para o AM, né, para ondas médias e ondas curtas, que seria importante porque daí poderia se transmitir não só áudio, como você sabe, como na TV digital, se pode transmitir dados como aplicativos, etc., né? Então, já seria algo muito importante. Aí deu aquele escândalo em 2015, o Berzoini saiu, e depois daquilo, depois desse período de 2015, o rádio digital quase que foi tirado de pauta, vamos dizer assim, né? No final do governo da Dilma, no governo do Temer também não voltou, e no início do governo Bolsonaro a gente até tentou, junto a alguns representantes do Exército, das Forças Armadas, voltar com o rádio digital. Conseguiu ter certo apoio do, na época, ministro, era o MCT, ainda, né, não tinha tido a repartição de novo dos ministérios, com o astronauta, com o Marcos Pontes, e conseguiu, em 2021, fazer um teste de rádio digital no começo do ano, final de 2020, começo de 2021, em ondas curtas, com uma transmissão para a Amazônia, né? E aí, logo no começo do ano, quando o teste ainda estava ocorrendo, o ministério foi repartido, né? Então a gente perdeu o apoio do astronauta, que não era mais ministro das Comunicações, entrou esse novo ministro que representa interesses de grandes emissoras e que não tinha interesse em rádio digital, não tem interesse na Amazônia, não tem interesse social nenhum. O general, que era presidente da EBC, foi tirado também, entrou o pessoal do Centrão, e aí acabaram com o projeto, inclusive a gente saiu meio que pela porta dos fundos da EBC, mandaram tirar o transmissor, a gente queria continuar o teste, porque o transmissor foi comprado pela UNB, né? Então o transmissor era nosso, né? Então, a gente falou, não, a gente pode continuar esse teste quanto tempo, poderia estar até hoje no ar, né? E a gente teve relatos muito bons, assim, pessoal recebendo muito bem. A gente fez uma parceria com uma professora da Federal de Roraima, em Boa Vista, e o sinal transmitido de Brasília estava sendo recebido 24/7, e somente com 1 kW, 1,2 kW, que é relativamente pouco, né, para onda curta. Mas como sinal digital, diga. O que você está me falando é que, na verdade, você estava tentando passar também pacotes de bits convertidos em sinais por ondas curtas. E aí, e como é que você faria o retorno dessa interação? Eu poderia, por exemplo, utilizar essas ondas curtas como um canal de upload e download, é isso? Sim, eu acho que a gente vai falar bastante disso daqui a pouco, que é exatamente usar as ondas curtas não só para transmitir, né, para radiodifusão, mas para troca de dados, né? Que a gente, eu pelo menos sempre percebi isso, que a radiodifusão é muito importante, mas é muito importante ter também um canal de retorno, né? Uma forma que as pessoas que recebem essa informação possam também transmitir, né? E falar de volta, né? Então, eu me envolvi num projeto que chama Hermes, que é exatamente com esse foco, né? De poder, das pessoas poderem ter troca de informação no sistema de telecomunicações bidirecional na faixa de ondas curtas, né? Então, isso sempre foi, assim, o meu foco, né? Mais no passado, mais radiodifusão, né? E aí, ao longo do tempo, eu também comecei a enveredar pela telecomunicação, porque a radiodifusão sozinha, ela é importante, mas sem um sistema de telecomunicação bem instalado, as pessoas só recebem, né, informação, quando, na verdade, elas precisam também
falar com o mundo, né? Transmitir de volta, né? Então, É interessante, você está me lembrando um texto do Bertolt Brecht, A Teoria do Rádio, que ele fala, sim, pô, o rádio, tudo bem, eu estou com um rádio aqui que é receptor, mas eu posso, com uma pequena alteração, também torná-lo um transmissor, né? Então, já era essa ideia, né? sim, Curioso com isso. certeza. É, Com curioso. certeza. Mas, enfim, na década de 30 eu acho que estava muito evidente a questão dos estados, né, de quererem controlar Sim. a narrativa, né, do Mundial, e talvez a radiodifusão tenha sido uma opção mais simples de fazê-lo, né, desse controle. Então, Claro. a telecomunicação em onda curta se restringiu a grupos de hobbyistas, radioamadores, na década de 30, que, de certa forma, teve um avanço grande, mas nunca se tornou algo de fato mainstream, né, algo acessível para todos, né, a não ser aqueles engenheiros que sabiam construir um rádio, sabiam mexer com válvula, né, É construir esses mesmo, era receptores, válvula. era válvula, Eu me válvula. lembro, eu tinha um rádio em casa, velhão, cheio de válvulas. Não, e ainda funciona, né? Assim, é É, uma tecnologia boa, mas não, vamos dizer, na época, pelo menos, não se tornou acessível a todos, né? Eu é. acho que esse tipo de comunicação se tornou acessível através do telefone, no final das contas, né? Que E, e vem cá, ô, Rafael, pela sua experiência, pelo conhecimento que você tem aí de outros países, tem algum país que converteu o rádio de analógico para digital? Você conhece isso ou não? tem. Os países nórdicos estão em processo de desligamento das rádios FM já, né? Ah, tá. Lá eles escolheram um padrão que chama DAB, que é o Digital Audio Broadcast, mas que é um paradigma de multiplex, né, como eles chamam lá. Uma emissora transmite 10 a 20 conteúdos de emissoras de rádio, né, e lá no contexto deles, eles desacoplaram o produtor do conteúdo de rádio da empresa que transmite o conteúdo, né. Então, o caso dos países, não só os países nórdicos, tá? Outros países da Europa Central, Alemanha, Inglaterra, também está passando por esse processo de migração, mas não tão rápido, né? Porque as rádios FM ainda assim têm o apelo de ter um custo baixo de instalação, o receptor é muito mais barato, né? Na verdade, Ah, tá. a parte da transmissão se dilui no tempo, né? Uma empresa que quer transmitir em digital, o custo não é relevante, né? Sei. Mas o custo do receptor ainda é relevante, né? Mas Ainda, enfim. porque o rádio, o receptor de rádio é muito barato, né? O receptor da rádio digital seria então o quê? 10 vezes mais caro, uma coisa assim? Em torno de 10 vezes mais caro, sim. Porque a escala nunca se conseguiu uma escala tão grande quanto os aparelhos de TV, né? Porque Ah, hoje em tá. dia, televisão tem um volume talvez maior e os aparelhos de rádio muitas vezes estão embutidos em aparelhos multifunção, né? Por exemplo, o celular hoje não, já há muito tempo, Já... né? Recebe rádio, e então acabou. Eu acho que não é só isso, não é só questão de custo, talvez questão de interesse também, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, por questão também de briga política, o HD rádio, né, lá Sim. avançou bastante, mas não tanto quanto se esperava, por questão também de questões econômicas e políticas internas. Um país interessante é a Índia, né, que escolheu o padrão que a gente defende, né, defendia muito para o Brasil, hoje continua defendendo, mas a situação, o contexto político está meio complexo, né, que é o Digital Rádio Mondiale. A Índia adotou o Digital Rádio Mondiale. Eu acho que é o único país do mundo, de fato, que está migrando para o rádio digital, mas não acabando com as ondas médias, com as ondas curtas, né? Ah, Ou seja, tá. eles digitalizaram as ondas médias e as ondas curtas, né? Então, a Índia é um país interessante por causa disso, mas a digitalização veio através do Estado, né? Não foi o mercado. A All India Radio e todas as suas afiliadas com dinheiro estatal, digitalizou o rádio na Índia, né? Então, é um contexto também particular, né? Diferente da Europa e diferente dos Estados Unidos também, né? Quer dizer, Que, o mercado nos Estados Unidos aceitou digitalizar naquele padrão que você falou.
sim. E no Brasil, não. No Brasil, esses grandes radiodifusores não É. estão Eles deram interessados. um passo para trás, assim, vamos dizer, no Ah, sentido que falaram, vamos manter o analógico, mas vamos migrar o AM para FM, que a justificativa é que o AM tem pouca qualidade, e de fato a qualidade é menor do que o FM, né? Mas só que nunca ninguém se discute a questão da cobertura, né? Porque claro, o rádio onda média e onda curta tem uma cobertura muito grande, né? Então, eu tenho muitos amigos que moram no sul do país, sei lá, você está em Caxias do Sul e ouve uma rádio de Porto Alegre, em onda média. Mas só que em FM não vai longe, FM não passa morro, né? é, Então, assim, quem está no interior do país é quem mais sofre com essa migração hoje no Brasil do AM para FM, né? Enquanto, se fosse digitalizado o AM, as pessoas poderiam ter acesso a altíssima qualidade de áudio, mantendo-se a cobertura, né? Mas, e Rafael, e vamos lá. O que é esse projeto que você está nele agora, né? Que é o projeto que você apostou, criou praticamente, que é esse chamado projeto Hermes, né? sim, É um acrônimo, né? De High Frequency Emergency and Rural Multimedia Exchange System, ou seja, um sistema de troca, intercâmbio de multimídia rural, é isso? E emergência de é, alta frequência. é um sistema de telecomunicações que opera na banda de onda curta, né? Em português, em inglês a gente costuma chamar de HF, High Frequency, é sinônimo. E a banda de HF, ondas curtas, ela é muito importante porque ela vai muito longe, né? Ela Com pouca energia, né? Com com pouca pouca energia. energia, né? E porque ela reflete na ionosfera, né? Então a onda sobe, 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 reflete na ionosfera e entre 90, 200, 300 quilômetros e volta, né? Então você consegue coberturas muito grandes. E eu estou de cabeça nesse projeto. Esse projeto veio quase de um sonho, né? Quando eu estava na Unicamp ainda, com vários antropólogos, a gente tinha uma rádio lá, chamava Rádio Muda, e a gente tinha contato com vários indigenistas, antropólogos, e uma coisa que a gente sempre ouvia era a questão de comunicação, né? Que os povos lá têm muita dificuldade para se comunicar. Então, eu trabalhei, fizemos vários projetos, até com o Chico Caminati, que hoje é professor da Unesp, Sim. e fomos lá instalar rádio na Reserva Extrativista do Alto Juruá, rádio analógico, né, pelo sector de rádio de ondas curtas analógicas. Sim. E aí eu sempre tive essa ideia, bom, se passa voz analógica, passa dado, né? Mas você não encontra no mercado equipamento para fazer isso, né? Então, aí eu junto com Rizomática, juntamos forças, né, comecei a trabalhar no Rizomática, e daí dentro do Rizomática eu pude, de fato, montar uma equipe para desenvolver esse sistema, que é um sistema que, em termos de uso civil, é quase que único no mundo, né? Claro que a transmissão digital em onda curta veio antes do analógico, né, com código Morse, né, a radiotelegrafia, né? Não dá para dizer que é algo novo, porque tem mais de 100 anos, mas algo assim mais sofisticado, que dê para mandar e-mail, dê para mandar um volume de dado maior, hoje só existe para fim militar, né? Os militares, sim, têm tecnologia muito boa, mas, enfim, não é acessível para o civil. Então, a gente... Mas espera aí, Rafael, por que eles têm essa tecnologia, os militares? Os militares usam onda curta, enfim, desde que se descobriu que as ondas se refletiam na ionosfera, porque é a forma mais resiliente de transmissão de dado na Terra que existe, né? Porque imagina num contexto de guerra, de Terceira Guerra Mundial, né, em que os satélites vão ser bombardeados com mísseis intercontinentais e as fibras ópticas cortadas, né? A única coisa que sobra são as ondas curtas para comunicação de longa distância, né? E os militares, obviamente, sabem disso, né? Então, eles nunca pararam de desenvolver as ondas curtas, né?
telecomunicações de ondas curtas. Então, eles têm sistemas avançados. Então é uma tecnologia dual, como eles gostam de dizer. Ao mesmo tempo que o desenvolvimento civil parou na década de 60. Né? Porque claro, a última grande evolução foi o single sideband, né, portadora suprimida, que é da década de 60, e depois com a evolução do satélite, cabos subterrâneos, que surgiram os satélites na década de 70, principalmente, né? Sim. Desde o Sputnik, começaram a prover essa comunicação civil mundial, e o uso de onda curta parou. A evolução das tecnologias de onda curta quase que pararam, tanto que esses rádios que o pessoal usa na Amazônia, FUNAI, IBAMA e etc., usa o SSB o SSB portadora suprimida, que é a mesma tecnologia da década de 60, não evoluiu, é a mesma coisa, né? Então, parou no tempo. E a gente está dando a nossa contribuição para evoluir isso um pouco, e acho que a gente está conseguindo. Esse sistema Hermes, ele permite, a gente está desenvolvendo uma caixa, dentro tem um rádio HF, basicamente, sim, algo desse tipo, ligado a um computador, né? Tem basicamente essas duas placas dentro do rádio. É um computador ligado a um rádio, e esse sistema permite que hoje, por exemplo, a gente mandar um e-mail, mandar uma mensagem de voz, um áudio, uma foto, um conjunto de fotos, por onda curta, né, para distâncias muito grandes. A gente tem trabalhado aí com distâncias de 0 a 1.000 quilômetros. Caramba! Você transmite quantos kbytes, por exemplo, em 1.000 quilômetros? Em média, com essa tecnologia que a gente tem hoje, que é a nossa, vamos dizer, primeira geração de sistema, a gente já está desenvolvendo a segunda, que a gente chama de banda larga, mas essa que a gente chama de banda estreita, 1 kilobyte, mais ou menos. 1 kilobyte, dá para passar e-mail? Dá para passar e-mail, e esse é o nosso foco hoje. A gente implementou e-mail, né, e um sistema bem feitinho para comprimir imagens e áudios o máximo possível, usando o estado da arte, para poder também mandar áudio e imagem. Legal, hein? E aí, basicamente, o sistema funciona como, por exemplo, agora a gente foi instalar em Rondônia, né? Então, em algum local que tem internet, a gente instala essa caixa ligado na internet e ligado numa antena de onda curta, e as estações que estão na floresta, em comunidades, mandam na verdade, as pessoas conectam o sistema pelo celular, pelo computador via Wi-Fi, né? Esse sistema tem uma redezinha Wi-Fi local, as pessoas se conectam ao sistema, e aí pode enviar e-mail, mensagens, que aí vão por onda curta até a cidade mais próxima onde tem internet, e aí, chegando na internet, esse payload, vamos dizer, esses dados são roteados. Né? Rafael, você, não vou chamar na comunicação de longa distância, mas nessa última milha, dentro de uma floresta, você acha que dá para usar aquele mecanismo de rede mesh? Estou falando ali para distribuir um sinal numa área. Uma vez que chega essa onda, você acha que dá para fazer um monte de anteninha? Não dá. Não dá porque, tipicamente, assim, vamos pensar no conceito de rede em malha, né? A gente, agora, em onda curta, muitas vezes trabalha em malha, né? Mas só que o enlace vai centenas de quilômetros, né? As redes mesh que tipicamente se fala, né, usa Wi-Fi, né? 2.4 GHz, 5 GHz. 2.4 GHz, mas não passa 2 árvores de distância. Dá 30 metros, mas você tem 30 metros, então, assim, quer dizer, e as comunidades na Amazônia são muito esparsas, né? Então, às vezes, você está 1 hora de barco entre uma comunidade e outra, né? Então, não vai até o quintal, não vai 30 metros, então não vai rolar, então. Na verdade, vai ter que ter esse, vamos dizer assim, essa infraestrutura que você está falando em cada comunidade. Cada comunidade tem uma caixa do Hermes, e aí, claro, o que se pode ser feito é pôr uma anteninha de Wi-Fi para pegar a comunidade inteira, né? Mas a comunidade inteira, agora, por exemplo, o sinal nunca vai chegar em outra comunidade, que uma comunidade da outra
é muito distante. Então, mesmo tem algumas rádios comunitárias lá, né? É sempre local, nunca vai muito longe, porque o sinal em floresta não propaga. As árvores são muito gigantescas, dependendo da região, não passa o sinal. Se você está falando de rádio comunitária FM, então. Vai a mesma distância do Wi-Fi, no máximo. Isso. Pega ali a comunidade. Agora, nunca você vai conseguir fazer um enlace com Wi-Fi entre uma comunidade e outra. Não vai. Uma que você precisaria ter torres muito, muito altas para ficar em cima da floresta. O que já é algo ecologicamente... Não rola. Como é que você vai montar uma torre muito, muito alta? Não tem a mínima condição. Agora, você já fez... me fala mais aí, Rafael. Você falou que estava fazendo... Esse projeto Hermes saiu dessa experiência que você teve? Saiu. No começo do governo, que você falou dessa... Eu acho que... 2019, é isso? Não, do Hermes, o sonho do Hermes é mais de 10 anos, desde a época que eu estava com o Chico Caminati lá no Acre, desde a época que eu estava na Unicamp. Eu acho que a gente muito influenciado, existia uma rádio na Unicamp, a gente sempre muito influenciado por essa coisa de rádio, então, desde a época de 2010, né? Em época de 2010, principalmente 2000, da época de 2000, mais de 20 anos, mas nos anos de 2010, de fato, que eu tive contato com a Amazônia, né? Com a Amazônia para instalar a rádio, né? Na época, nos anos 2000, tive contato com a Amazônia na época do Gilberto Gil, né? Sim. Cultura digital, eu, Chico, Novaes, a gente ia para a Amazônia instalar telecentro, e dar curso de edição de áudio, vídeo, né? Multimídia. Kit multimídia, instalando muito lá, kit multimídia na Amazônia. Isso aí. Foi uma época muito, muito gostosa. Mas a coisa de instalar rádio mesmo na Amazônia foi da época de 2010, que a gente, de fato, eu tive contato com essa carência de comunicação, e aí que veio a ideia de fazer esse sistema, né? E, de fato, a coisa começou a andar final da década de 2010, 2018, 2019, já no Rizomática, com recursos, né? A gente ganhou uma competição na Mozilla Wireless Innovation Challenge. A gente aplicou para umas competições, ganhou as competições, conseguiu uma verba, conseguiu montar um time, e aí, de fato, a coisa conseguimos desenvolver o sistema, né? E esse sistema, você tem uma equipe, então, que está trabalhando tanto no transmissor quanto no receptor. É isso. Vocês usam essa faixa das ondas curtas e está vendo como empacotar o sinal, vou chamar de internet, para ele. Basicamente... Tem muito para evoluir, é isso? Tem muito para evoluir. A gente está por exemplo, vamos considerar o estado da arte, que é o que os militares têm. A gente está uns 40 anos atrás deles. Tá que nem chip. Tá. A gente, agora, na nossa segunda geração, a gente está... Hoje, por exemplo, a gente usa um rádio, todos esses rádios de onda curta que a gente tem, sim, eles foram feitos para voz, né? Então, eles têm uma banda passante de, no máximo, 3 kHz, que é a largura da banda passante que o nosso trato vocal consegue excitar, né? Então, porque eles foram feitos para voz, a tecnologia parou na voz analógica, né? Então a gente está agora fazendo a outra geração, que é o quê? Mais largo, né? Banda mais larga, conseguir transmitir mais dado, né? Romper a barreira aí dos 1 kilobits por segundo, que é muito pouco, né? A gente precisa conseguir transmitir mais dado, maior quantidade, né? Então tem muita coisa para fazer, sim. A gente está, aos poucos, a gente contratou um engenheiro muito bom do Mackenzie, até que é aluno do Cristiano Canini, que está trabalhando num novo modem para a gente, né, todo o código de modulação, demodulação. Tem um engenheiro em Campinas trabalhando no hardware, né. O pessoal está tudo meio espalhado, que acho que é como é hoje em dia, né, todo mundo meio espalhado. E estamos trabalhando aí aos pouquinhos, mas estamos avançando, sempre precisamos de ajuda, não só na parte técnica, né, mas na parte também social, né,
porque o uso desse sistema não é a internet, né? A gente vai nas comunidades e fala, vou ter o WhatsApp, não vai ter o WhatsApp, né? Porque o WhatsApp é um sistema centralizado, né? A gente não tem como ter o servidor do WhatsApp rodando local dentro da caixa, né? A gente pode sim ter um servidor de e-mail, né? A gente tem. Daí faz uma fila de e-mails, a hora que o sistema conecta com a central, manda os e-mails, né? Mas, por exemplo, o WhatsApp não é possível, né? Então, assim, até é um desafio, porque não é de fato a internet, né? É um sistema que passa dado digitalmente, mas não é a internet. Então, tem essa questão da expectativa, vai ter internet por onda curta. Talvez algum dia até tenha, né? A gente consiga transportar pacotes IP de forma eficiente. Mas hoje a gente nem transporta pacote IP, né? A gente usa um protocolo da década de 70, que é o UCP, que casou super bem, né, para transportar e-mail, pacotes de dados de forma agrupada, mas tem esse desafio Você também. Me lembrou a BBS, cara, que eu tinha uma BBS. A gente acumulava as mensagens durante o dia e ligava no telefone à noite e mandava aquele monte de pacote. É exatamente isso. É um outro protocolo, né? Não é um protocolo, sei lá. É um outro protocolo. Não é real time, vamos dizer assim. Hoje a gente não tem um protocolo real time. É como se na BBS você espera de noite para ligar, o custo da ligação telefônica ficar mais barata, aí você liga para o provedor e passa os dados. Esse protocolo do CP foi criado nessa época, né, que você discava para a universidade, na época era usado por Berkeley, né, você era aluno, discava para a universidade, sincronizava os seus e-mails e desligava a linha, né? A gente usa esse protocolo, é como se a estação da floresta disca para a estação central, transmite os dados nas duas direções e desliga a ligação, vamos dizer assim, né? Mas então, essa impossibilidade, por que ela ocorre em onda curta, hein? Por que você acha que o transporte de pacotes ele fica inviabilizado? Assim. Na verdade, não é que ele fique inviabilizado, né? Hoje, como a gente tem uma banda muito estreitinha, né? Se a gente fosse, por exemplo, fatiar, vamos dizer, que nem um sistema de telecomunicação moderno, como ele faz? Ele fatia o espectro em frequência e no tempo, né? Então, por exemplo, o GSM, que já é antigo, ele fatia 1 segundo em 8 pedacinhos, e ele dá cada pedacinho para cada usuário. Claro que você está no telefone e você não percebe que você recebe 1/8 de segundo, porque ele transmite... Em 1/8 de segundo, ele transmite quantidade de dados suficiente de 1 segundo de voz, vamos dizer. Então, você não percebe que... Mas só que em onda curta, que está fatiado. Em onda curta, se a gente for fazer esse fatiamento, já é pequeno o bitrate. Você vai deixar ele muito pequeno. E com esses rádios que a gente tem hoje, a gente usa uns relés. O rádio ele não é feito para ficar trocando entre modo transmissão e recepção muito rápido. E, então... Só para trocar de TX a RX, você gasta um tempo. Então, se você troca muitas vezes, você gasta mais tempo esperando a transmissão estabilizar para trocar, do que se você transmitisse uma quantidade de forma sequencial. Transmite um tempo grande, que é o que a gente faz, aí recebe um tempo grande. Então, otimiza mais, né? A gente... Vai lá. Não, eu estou desligando. Fica à vontade. Eu esqueço de desligar. Não, imagina. Mas beleza. Mas é mais uma questão de otimizar o pouco bitrate que a gente tem. E também é uma questão técnica, assim, fazer toda essa multiplexação no tempo, que é o TDM, e em frequência, exige uma implementação mais complexa. Então, agora a gente foi pelo mais simples, que consegue transmitir o maior volume de dados no tempo, mesmo que esse tempo seja 1 hora, porque o bitrate é muito baixo, entendeu? Então, a gente otimiza... Na nossa versão de banda larga, a gente vai sim experimentar, inclusive, transportar pacote IP, né? Aí vai ficar uma comunicação em tempo real, sim, mais rápida que satélite até, né? Olha só. Porque o satélite você percebe que tem um gap grande, né? Tem. É muito longe, né? É muito longe, tá?
milhares e milhares Cara, de metros. Eu não sei se acompanhou, Rafael, o Elon Musk com esse projeto Vou Conectar a Amazônia. Você viu isso? Que ele veio até no interior de São Paulo, em Porto Feliz. Uma coisa estranha, esquisita. E que ele iria fazer... O que você sabe desse projeto dele? Esse é um projeto de satélites de baixa órbita, né? Você sabe que os satélites geoestacionários estão a 30 e poucos mil quilômetros de altura. Eles ficam bem altos para compensar ali e para girar junto com a Terra, né? Os satélites de baixa órbita, eles têm que girar bem rápido, eles não acompanham a rotação da Terra para não cair, né? Então, o satélite de baixa órbita, como é que faz? Ele põe um enxame de satélite em baixa órbita para dar essa cobertura. Então, a sua anteninha fica trocando de satélite a cada poucos instantes, fica trocando. É um projeto bem complexo, na verdade, bem complexo, que é um projeto, na minha visão não, patrocinado pelo governo dos Estados Unidos, né? Acho que, enfim, assim como eles criaram a internet na década de 60, 70, é um projeto, claro, a aparência dele é que é uma empresa privada, né? Mas o investimento é todo estatal. Na verdade, pode ser até da empresa não, certamente daquela empresa dele, lá esqueci o nome. Mas. SpaceX. SpaceX ou do Link, nenhuma. Enfim. Mas o dinheiro é do Departamento de Defesa, ou de uma DARPA, ou da NASA. Em geral, é assim que eles fazem. Assim, obviamente é uma solução, se você for pensar do ponto de vista puramente técnico, que não é o caso, que a gente tem que considerar, é uma solução interessante, né? Poxa, você, no meio da Amazônia, em teoria, você poderia se conectar com uma conexão, por exemplo, muito mais rápida do que essa em onda curta que a gente está desenvolvendo. Agora, o que eu ouvi do pessoal da Amazônia é que em alguns locais eles tentaram contratar e não tinha disponibilidade, a primeira resposta. Em São Paulo, de fato, eu conheci um colega que conseguiu comprar para testar. É bem caro, né? A mensalidade aí mais de R$5.000 por mês, né, convertendo de dólar para real. E essa é uma questão, assim, se você for pensar só na questão monetária, uma aldeia indígena pequena já teria problema de sustentabilidade em pagar mais de R$5.000 por mês. O que não falta de eu ver na Amazônia é comunidades com um monte de antena de satelital, tudo quebrado, tudo parado, né? Sei lá, o GESAC instalou em 2015, durou 5 meses, aí quebrou e ninguém veio consertar, né? Então, a questão da sustentabilidade nessas conexões satelitais é um problema que a gente tem que endereçar no Hermes. Você sabe que quando a gente fez uma coisa bem mais simples na periferia de São Paulo, o projeto Telecentros, eu coordenava esse projeto, a gente optou exatamente pela manutenção, e olha que você está falando em São Paulo, mas São Paulo, para você ir do centro até Guaianazes, são, 40 quilômetros, muitas vezes você tem trânsito, é um problema. Aí o que acabou acontecendo? A gente optou por ter um servidor em cada telecentro e 10 ou 20 clientes que não tinham HD. Na verdade, era muito simples você fazer uma rotinazinha ali, tirar uma máquina quebrada e conectar. E o cara levava até de ônibus. Por quê? Porque tinha o problema de manutenção é mega problema, né, na área de... A questão da sustentabilidade é fundamental, assim, porque uma conexão de satélite super duper, vou instalar na comunidade, conseguir uma verba gigante, ok, você vai chegar lá, todo mundo vai ficar feliz, vai abrir o WhatsApp, 6 meses depois o dinheiro do projeto acabou, o pessoal que estava fazendo o projeto foi para a Inglaterra, né, fazer o pós-doc, e aquela comunidade lá teve um gostinho de ter uma conexão boa e já era, né? Então, no Hermes, a gente pensa muito nisso, assim, pode ser devagar a conexão? Mas a gente pretende e vai dar suporte, é um hardware barato, né? Todo o sistema, essa placa aqui é menos de $100, que é um rádio inteiro, né? Olha só. Então, assim, é um custo, assim, relativamente baixo,
e que a gente pretende ser algo meio plug and play. Quebrou essa placa, você abre o rádio, troca a placa e acabou, né? E eles já têm certa experiência com o da Curta, porque muitos lugares já usam o radiofonia analógica, então eles sabem até fazer antena, né, a mesma antena que usa para rádio analógico, usa para o nosso sistema. Então, assim, a bateria, painel solar, não é só isso, não é só o rádio, tem que ter bateria, tem que ter painel solar, tudo isso quebra, né? Um sistema que puxa muita energia precisa de muita bateria, muitos painéis, né? Então, a questão da sustentabilidade é importante, e o Hermes não paga a mensalidade, né? Você está usando onda curta, não paga provedor, né? Não paga provedor. Não precisa pagar para o Elon Musk todo mês $1.000, né? Então... Você sabe que eu tive esse período da pandemia, eu fui morar no sul de Minas, né? Cara, eu preciso dar aula de internet e tal. Lá o sinal não era o problema, né? Porque tem os pequenos provedores rurais, os caras que chegam no Brasil profundo, né? Mas eu tinha um problema, cara, que chama isso que você falou, energia. Até o cara trazer uma linha, porque aí não é tão complicado, porque eu não estou na Amazônia, mas tem lá a burocracia, os prazos, né? Cara, a questão de energia. Painel solar funcionou, eu fiquei lá durante quase um ano com energia solar, cara. Com bateria, é caro, ainda é caro. Mas é bem mais barato do que esses 5 mil aí de conexão. E tal. Em vários locais o pessoal usa gerador a diesel, gerador a gasolina. E aí é caríssimo, né? Porque a gasolina já está cara em São Paulo, no meio da Amazônia é o dobro do preço, né? Então, a período de energia é muito crítico e em comunidades na Amazônia nunca vai chegar um linhão, né? Então, sempre vai ter que ser uma off the grid, né? Então, a gente sempre, nunca instala só o rádio, sempre a bateria, painel solar, rádio, antena. Né? Mas me impressionou, o painel solar que eu tinha não era tão grande, hein, cara? Ele sustentou internet, luz à noite, era, sei lá quanto, talvez uns 3 metros por 3 metros de painéis solares. E eu consumia muita energia, né? Então, eu acho assim, ainda mais na Amazônia, claro, tem um período que pode estar muito nublado, mas na Amazônia é muito cíclico, é pior. A insolação é excelente lá. Olha, usar painel solar lá é ótimo, porque uma que você não precisa mirar muito o painel solar, né? Que dependendo da latitude, você precisa inclinar para o sol. Lá na Amazônia você inclina, sabe por quê? Eu aprendi. Eu falei, pô, mas aqui a latitude estamos quase em cima do Equador, eu vou deixar o painel assim. Ele falou, não pode. Porque senão junta água. Pessoal, inclina, mas para qual lado inclina? O pessoal inclina para qualquer lado, só deixa um pouquinho inclinado para não juntar água. E tem que inclinar para não juntar água. Eu não sabia disso, não, cara. Eu sei que é inclinado, mas aqui é inclinado por outro motivo também, né? Por causa da latitude, para pegar o sol, né? Para pegar onde o sol tem maior incidência. Mas lá eu falei, pô, estamos no Equador, vamos deixar retinho? Eu falei, não deixa retinho, não, porque senão junta água. Eu falei, mas para qual lado a gente vira? Peguei a bússola, eu falei, vira para qualquer lado, tá bom. E de fato funcionou perfeito. Tem tanto sol que funciona muito bem. É um país do sol e, curiosamente, a gente tem pouco desenvolvimento tecnológico de placa. São umas contradições estranhas isso, né? A gente não, sei lá, é uma coisa que precisa mudar. Eu vejo uma mentalidade de não criar coisa que você está fazendo. As pessoas, muitas pessoas falam, mas eu vou lá e compro X, eu tenho uma grana. É uma falta de aposta em você solucionar problemas com aquilo que é a visão que a gente tem, né? Eu não sei te explicar. É uma visão colonizada, né? Uma visão... Bloqueio criativo, né, cara? A gente poderia desenvolver muita coisa no Brasil para o Brasil. Sim. Assim como aqui na Rússia se desenvolve muita coisa aqui para consumo interno, né? No Brasil, não. No Brasil, a gente cada vez mais está uma economia primária, né? É verdade. É triste, assim. Eu falo em onda curta até para pessoas assim, educadas, sabe? A pessoa já fala do Elon Musk, entendeu? Fala, mas isso aí já
coisa do Já foi passado. superado. Né? Já foi superado. Eu ouço há 15 anos, né, que onda curta não dá certo, é coisa que é muito pouco dado, né? Mas só que nesses 15 anos, muito pouco dado para as comunidades que estão na Amazônia sem nada, é muito dado. Eu lembro uma comunidade ribeirinha, não era indígena. Eu falei, olha, uma foto demora muito para transmitir. Eu falei, demora mais de 1 minuto para passar uma foto, né? Eu com a nossa visão de internet. Ele falou, demora muito? Ele falou, 1 minuto para transmitir uma foto, isso é muito rápido. Eu demoro 2 dias de barco para ver meu parente. Se eu transmitir a foto em 1 minuto, isso é muito bom. Né? Daí eu falei, tem razão, né? A gente tem que pensar um pouco fora da caixa, porque... Cara, você agora com essa frase me lembrou um texto do Paul Virilio, que tem o Velocidade Política. Ele fala, essa velocidade toda que a gente está montando aí serve a quê? Não, a pergunta do Ribeirinho, né? Como assim, mais para que eu tenho que ser tão veloz, né? Aí ele responde, serve a guerra. A estrutura de poder. É o que você está falando, os caras que estão 40 anos na frente no Ondas Curtas, provavelmente passando pacotes de imagens, sei lá o que eles estão falando. Militares, por quê? Porque eles estão controlando. E não é qualquer militar, né, Rafael? Você acha que os militares brasileiros desenvolvem essa coisa? Não, lá numa base que eu fui militar lá no Acre, eles tinham rádio analógico, igual a gente. E o presidente agora ia comprar alguns rádios desses digitais de onda curta da Harris, né? Empresa estadunidense, né? Que agora assumiu aquela Pegasus, né? Aquele sistema de vigilância. O quê? Do NSO, do Israel? A NSO, comprou no NSO. Saiu mesmo? Vou te mandar aqui. Eles compraram o sistema. Agora o bicho pega. Se americano comprou... Olha só que legal, a empresa que faz rádio de onda curta, militar, comprou o sistema de espionagem. E o Brasil agora estava querendo modernizar as ondas curtas, comprando esse sistema da Harris, que comprou o sistema de espionagem da NSO, né, da israelense. Israelense. Então, quer dizer, esse mundo... A gente tem que desenvolver tecnologia nossa, é basicamente isso. Porque senão a gente vai continuar dependente, obviamente. E a gente tem um sistema universitário, você sabe que me chamou muito a atenção? Eu estou fazendo um paper aí, estou estudando os documentos tecnológicos dos últimos anos. Então tem, por exemplo, Estratégia Brasileira de Transformação Digital, Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Me chama muito a atenção em que nenhum desses documentos, eles dizem assim, no diagnóstico, nós estamos fora do jogo, nós somos um país que não estamos na ponta, não estamos desenvolvendo tecnologias e que esse não é nem a constatar, isso não passa, mas eles não colocam as universidades brasileiras como um elemento crucial para desenvolver, seja inteligência artificial, seja chamada transformação digital, que é tudo palavra de consultor, tá? Os caras veem, é impressionante, o termo transformação digital vai do Zimbábue até a Inglaterra. Você fala, porra, quem é que unificou esse discurso? As consultorias, cara. Que, aliás, eles falam, esse documento foi feito por uma consultoria, não diz qual é, mas se você for ver, é a consultoria da McKinsey, essas coisas aí que padronizam o discurso para as grandes corporações. E mata a criatividade, porque você não vale a pena. Cara, o que você está fazendo? Eles falam, não vale a pena, não vai resolver nada. E nessa a gente não sai atrás. Você lembra do professor Luiz Fernando, da PUC-Rio, que conseguiu colocar a única tecnologia brasileira na TV digital brasileira? Foi o Ginga, né? E que depois virou norma internacional da ITU. Ele colocou, eu lembro que ele colocou no Lattes dele, ele tinha um monte de publicação, sabe? Produzia pra caramba um artigo
por semana. Ele falou, a contribuição mais importante que eu fiz para a sociedade, para o Brasil, ou para a academia, o que seja, foram as normas do padrão brasileiro, que não é produção acadêmica, não vale nada na academia fazer uma norma para a TV digital, mas isso foi o mais importante porque tem pessoas usando na casa deles, sabe? Tem mais de milhões de televisores com algo que eu criei, né? Uma tecnologia brasileira feita no Brasil, pensada por brasileiros, uma linguagem que ele criou junto com o Roberto Jerusalinski, que criou Lua, né? Que é outra linguagem brasileira. Linguagem de script, né? Impressionante isso. E ele pensava isso, a tecnologia tem que ser criada no Brasil. E a questão não é se é melhor ou pior, não tem a ver isso, se é melhor ou pior. E a gente aprendeu com os Estados Unidos isso, né? Se você lê nas entrelinhas, não importa se é melhor ou pior. Importa se você fez, que você tem o controle da cadeia de produção. Importa o que você fez. E aí eu fiquei triste uma vez, eu nem vou falar nomes, porque eu não quero... Mas eu me lembro que uma das coisas mais interessantes, uma tecnologia assim, rudimentar, não está no mundo que a gente está falando, digital, telecom, que é de cisterna no Nordeste. O engenheiro da Caixa lá ajudava o cara da comunidade a construir. O cara sabe construir, porque ele sempre construiu as coisas que ele usa, e aí ele só aprendeu a técnica. Aí ele passou a controlar a água. Bom, falaram que era muito lento. Olha só, é muito lento o cara ficar construindo. E compraram de um país X um monte de cisterna pronta. Bom, aí não é adequado ao Brasil, o sol vai, racha o bicho e tal, e o cara não sabe consertar, porque não foi ele que fez, ele não foi feito com material que ele domina na região. É sempre assim. É um lance de colonialidade, eu diria, né? É uma mentalidade que precisa romper, mas esse projeto Hermes é um projeto que vai no outro sentido, o sentido da tecnodiversidade, da criatividade, né? Eu acho muito legal isso, acho que você está de parabéns aí. E como que faz se alguém quiser ajudar, contribuir, colaborar? O que ele tem que fazer? Se ele tem que ter habilidades técnicas, e os que não têm, os que têm? Diga aí para a gente. Bom, o sistema é todo aberto, né? Código aberto, livre, mas eu acho que agora o mais importante é realmente ajudar a instalar em campo, né? A gente colocar isso para rodar, entre aspas, né? Não precisa ter muito conhecimento para montar o sistema, né? Então, de forma autônoma, independente, se quiser montar a caixa em casa e desenvolver. Eu não vou falar muito em ajudar o software, porque muitas vezes todo mundo fala, software livre, qualquer um ajuda. Poxa, não é tão fácil, essa que é a verdade. Não é fácil. Né? Eu acho que é mais interessante que as pessoas, de fato, ajudem quem está em campo, quem está na Amazônia. Por exemplo, você citou no começo da nossa conversa o que aconteceu lá no Vale do Javari, né? Tentar, de fato, ajudar essas comunidades, essas pessoas que estão na Amazônia trabalhando, e com um sistema de comunicação que eu acho que pode ser muito útil, né? E o software, assim, claro, se você sabe programar e quer ajudar e quer ser contratado, por favor, entre em contato, né? Tendo verba para... esse mundo capitalista está muito louco, né? Ao mesmo tempo que tem um desemprego gigante, falta gente na área... Sem dúvida. Nessa área de informática, enfim, está todo mundo indo para o Facebook, Google, né? Enquanto e para bancos, fintechs. Trabalhar em banco, criptomoeda, né? Que desgraça, né? Que mundo. Enquanto poderíamos estar criando mais soluções para o mundo real e não criptomoeda, né? Fazer mineração de dados com energia. Gastando energia aí. Eu te mandei o link, Sérgio, da Harris, da empresa norte-americana que comprou a NSO. Obrigado. Vou até fazer um episódio especial sobre isso. Mas aí é jogo bruto, porque você precisa de muita informação que muitas vezes a gente não tem, né? Eu uso mais essa técnica de inteligência aberta, sabe? Você pega muitas coisas na rede, cara, muita. Eu até descobri uma empresa israelense que chamava Candiru. Candiru é um peixe da Amazônia. E era uma coisa, um jornal israelense, Haaretz, que ele
Ele dizia, pô, os caras estão usando um peixe da Amazônia que o desavisado tá lá urinando no rio, ele entra pelo esguicho, canal de uretra e destrói o cara, né? Dá uma infecção, é perigosíssimo. E que a empresa dizia que fazia isso. Ela entrava por canais e que não é pior que backdoor, porque não é imaginado e destrói, pega informação. Olha só, cara, Candiru. Mas tudo bem. Valeu pelo link, valeu pela conversa, Rafael. E aí, muito legal esse projeto que você está fazendo. E o pessoal que está aqui, que quer contribuir, tem uma página do Projeto Hermes, né, que sai do Rizomática, né? Isso. Eu vou pôr o link na descrição, eu tenho aí. E aí, lá tem os contatos, né? Seja para dar uma força, colocar nas comunidades. E se você tem manja de software, mas manja, hein? Não é só, eu tenho uma ideia. Aí você procura lá. Você vê que o Rafael falou que está liberado aí, ó. Tem linguagem, o cara tem que saber, Rafael. Linguagem, administrador de sistema é bom, linguagem de programação C, PHP, linguagens web, tem uma interface web, sistema. Python é bom saber. Python. A gente hoje está usando mais PHP, essas linguagens web aí, JavaScript, HTML para interface, e a parte mais baixo nível é C, que a grande parte eu fiz, para programar o microcontrolador, firmware, software mais baixo nível. Mas entre em contato, rafael@rizomatica.org. Se tiver a fim de trabalhar no projeto, avisa. E para quem quiser colaborar na Amazônia e tiver projetos lá interessantes, projetos sociais, entre em contato também. Valeu. E aí, não estou falando de contratar não, mas para fazer parceria mesmo, para a gente instalar o sistema, né? Vamos nessa. Valeu, Rafael. E bom dia aí. Diga. Bom dia para todas e todos. Boa tarde, boa noite, porque depende de quando o cara vai assistir isso aí. Mas valeu, Rafael. E fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye.